O Talon A2 é o esforço mais convincente dos Estados Unidos até agora para competir no novo campo da guerra moderna, a área oficialmente conhecida como guerra hipersônica. Nações como a China estão, segundo relatos, à frente dos Estados Unidos nessa corrida armamentista. Mas, se o A2 for como dizem, essa diferença pode diminuir em breve. Talvez o A2 não seja o que você imagina. Classificado como um veículo autônomo de planagem hipersônica, em vez de ser um caça tradicional, as características do A2 são uma velocidade quase inacreditável, combinada com uma agilidade incomparável, tornando a arma praticamente impossível de interceptar. Em outras palavras, se os Estados Unidos enviarem um veículo planador hipersônico como o A2 para atacar um alvo, praticamente não há nada que um adversário possa fazer exceto cruzar os braços e assistir ao espetáculo caríssimo. Por outro lado, países como a China já têm armas hipersônicas igualmente imparáveis, e os Estados Unidos também não conseguem se defender delas. Temos uma das corridas armamentistas mais assustadoras da história, e como sempre, muito mais acontece do que o público imagina. Talon A2, o novo Vante do Pentágono, que ultrapassou Mach 5. O Talon A2, atualmente um protótipo, oficialmente atingiu velocidades superiores a Mach 5 em 2 ocasiões, uma vez em dezembro de 2024 e novamente em março de 2025. Ambos os voos de teste partiram do Mojave Air and Spaceport, no deserto de Mojave, sem surpresa, e ambos os voos de teste foram considerados um sucesso. O destaque dessa conquista é que, além de o A2 alcançar velocidades hipersônicas, ele também pousou de forma totalmente autônoma nas 2 vezes. Mas antes de tudo, vamos esclarecer uma coisa agora mesmo. O A2 é um planador hipersônico, HGV, que ao sair do protótipo para a produção, foi projetado como sistema de lançamento aéreo para uma carga útil. Essa carga útil, em HGVs como o A2, é separada do conjunto e lançada da aeronave durante o voo em alta velocidade, viajando em velocidades hipersônicas até buscar e destruir seu alvo. O A2 se assemelha mais a um míssil do que a um caça, sendo feito para destruir bases fortemente defendidas onde um jato comum não conseguiria chegar perto. Quanto ao motivo de um HGV ser tão complexo, porque ele inclui múltiplas fases de voo e plana, em vez de ser apenas impulsionado, bem, vamos falar de tudo isso. E veja, é importante entender que nem todas as armas hipersônicas são HGVs, e que diferentes versões apresentam níveis de ameaça diferentes. Nós também, é claro, vamos abordar tudo isso. O principal é que um pacote de ataque HGV praticamente elimina as chances de interceptação, tornando essa tecnologia uma das maiores revoluções militares das últimas décadas. Vamos analisar algumas especificações do A2, começando pela propulsão, feita por um motor foguete Ursa Major Hadley. O motor queima um combustível de oxigênio líquido e querosene, que produz um empuxo de até 5.000 libras-força ou 22 kilonewtons. Para comparação, o míssil Tomahawk padrão usa um motor Williams International F-107, que gera apenas 600 a 700 libras. Força! O corpo do A2 tem 8,5 metros de comprimento, uma envergadura notavelmente curta de apenas 3,4 metros, e sua massa de lançamento é de aproximadamente 2.700 quilos. Como ainda é um protótipo, o A2 não foi projetado para transportar cargas explosivas, mas espera-se que versões futuras possam levar cerca de 450 quilos. Além dessas especificações, a Stratolaunch, responsável pelo A2, mantém descrição sobre detalhes mais específicos. A única informação adicional real veio por meio de um comunicado de imprensa enigmático do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que mencionou que o A2 faz uso de uma unidade de medição inercial fornecida pela desenvolvedora e fabricante de armas Northrop Grumman. O componente inovador chama-se Advanced Hypersonic Technology Inertial Measurement Unit. Meu Deus, por favor, inventem uma sigla, também conhecida como giroscópio de ressonância hemisférica. Não ajuda, essa abreviação não é útil. A HTIMU é por si só impressionante, sendo um sensor muito preciso e incrivelmente robusto, muito além do GPS padrão disponível ao público.
O sensor permite que o A2 reconheça sua posição e manobras até o nível de micro-G, algo essencial devido às altas velocidades e padrões de voo de alta força G. O sensor também é de estado sólido e não depende de partes móveis, o que significa que se espera uma vida útil de até 70 milhões de horas. Segundo a Northrop Grumman e seus representantes, a sobrevivência da unidade de navegação ou giroscópio ressonador hemisférico é uma grande conquista. Devido ao ambiente hostil, a velocidade hipersônica, as pressões e as forças intensas experimentadas enquanto a tecnologia opera dentro do limite atmosférico da Terra. Essa tecnologia reuniu horas de dados críticos de solo e voo, essenciais para avanços futuros. Você pode perceber a ênfase que eles dão às condições adversas associadas às velocidades hipersônicas ali, e que os componentes principais são especialmente robustos. Isso nos leva ao que talvez seja o maior avanço do A2, que é o fato de ele ser reutilizável. O pacote HGV comparável da China é o DFZF, que é lançado por meio de um propulsor de combustível sólido DF-17, especialmente projetado. O propulsor se desprende durante o voo, e o DFZF faz parte da carga explosiva em vez de liberar uma carga separada, o que significa que o HGV, é claro, é destruído no impacto. Portanto, a China precisa produzir um pacote HGV totalmente novo para cada operação, o que eleva o custo para algo em torno de 15 milhões de dólares por lançamento. O A2, reutilizável embora mais complexo, reduz drasticamente o custo, tornando-se um avanço notável em relação à versão chinesa em alguns aspectos. Dito isso, o A2 ainda não consegue decolar sem ajuda. Como os outros HGVs, o projeto prioriza a velocidade máxima, gerando um dilema sobre sua capacidade geral. Por exemplo, já mencionamos as asas curtas do A2, e isso obviamente não é um descuido. As asas foram feitas para dar estabilidade em velocidades hipersônicas, como as aletas de mísseis, mas não geram sustentação suficiente para a decolagem. O motor Hadley foi feito para alta velocidade em grandes altitudes, mas não fornece relação empuxo-peso suficiente para decolar do solo. Mais importante ainda, o combustível a bordo do A2 também é 100% necessário para atingir velocidades Mach 5, o que significa que a fase de decolagem simplesmente não é possível. Portanto, o A2 requer a assistência de uma aeronave companheira, embora, em vez de usar um foguete de combustível sólido como o DF-17, o A2 seja assistido por uma aeronave lançadora. Já há planos para um novo avião de lançamento aéreo, um 747 chamado Spirit of Marv, mas, por enquanto, o Rock cumpre papel crucial aqui. Em mais detalhes, o Rock é uma aeronave absolutamente gigantesca, construída com peças recicladas de 747-400. Depois de montado, o resultado se destaca por sua enorme envergadura de 117 metros, com a estabilidade associada, tornando a aeronave perfeita para o lançamento aéreo de uma aeronave menor. Um fato interessante é que o Rock foi idealizado por Paul Allen, cofundador da Microsoft, para lançar satélites em órbita, mas após sua morte em 2018, a Stratolaunch mudou o foco para operações militares. Voltando nossa atenção agora para os 2 voos de teste bem-sucedidos, o Rock transportou o A2 sobre o Oceano Pacífico, na costa do sul da Califórnia, e liberou o HGV a 11 quilômetros de altitude, também conhecida como a baixa atmosfera. O A2 acelerou a velocidades hipersônicas, consumiu todo o combustível e mergulhou no ar mais denso. Uma manobra de subida foi então executada e o A2 realizou um voo planado horizontal entre 40 e 100 quilômetros na borda da alta atmosfera. Nesta etapa do voo, o A2 estava sem propulsão e planando na borda superior da atmosfera, realizando manobras erráticas para dificultar a previsão pelos sistemas de defesa. Aliás, durante essa fase de planagem que os HGVs são mais vulneráveis. Tenha isso em mente. Após atingir o voo planado hipersônico, o A2 conseguiu viajar até um pouso bem-sucedido na base da Força Espacial de Vandenberg, a noroeste de Los Angeles. A distância exata não foi informada, mas versões futuras do A2 terão alcance operacional de cerca de 1.500 quilômetros. Segundo Scott Wilson, gerente do MAC-TB, esses voos foram um grande sucesso para o programa e o país.
Os dados do voo inicial do Talon A já foram analisados e os resultados são muito positivos. Testar tecnologias em alta frequência é muito valioso enquanto aceleramos os testes hipersônicos. O programa MAC-TB celebra os sucessos de voo e espera pelos próximos testes com a Stratolaunch. Fim da citação. MAC-TB aqui se refere ao banco de testes hipersônico de capacidades avançadas multisserviço, Deep Breath, um programa que opera em nome do Departamento de Defesa para o governo dos Estados Unidos. Diversas empresas renomadas lideram essa nova onda tecnológica nos Estados Unidos, incluindo as 5 grandes: Lockheed Martin, RTX, antiga Eurasian, Northrop Grumman, The Boeing Company e General Dynamics. O desenvolvimento está focado em aeronaves como o A-2 e em armas hipersônicas como a Dark Eagle, além de sistemas capazes de defender contra armas hipersônicas. O A-2 ainda levará alguns anos, mas espera-se que a versão final esteja pronta para implantação até 2028. Após voos de teste bem-sucedidos, o Dr. Zachary Cravor, presidente e CEO da Stratolaunch, declarou: "Com os dados do segundo voo, podemos usar as lições aprendidas para melhorar resistência e desempenho dos veículos Talon A. A equipe ainda precisa analisar os dados do voo 2, mas a revisão do primeiro voo confirmou a robustez do projeto Talon A e mostrou que atende ao desempenho esperado pelos clientes. Já mostramos velocidade hipersônica, realizamos um pouso completo em pista com recuperação rápida da carga útil e comprovamos a reutilização. Ambos os voos foram conquistas importantes para o país, nossa empresa e parceiros." Fim da citação. Agora, neste ponto, antes de entrarmos na tecnologia hipersônica que outros países estão desenvolvendo e em como o cenário da guerra está sendo alterado para sempre, vamos primeiro entender melhor por que os veículos planadores hipersônicos são tão revolucionários em primeiro lugar. Reduzindo o tempo de resposta defensiva a segundos. Agora, o termo hipersônico se refere a velocidades acima de Mach 5, ou seja, superiores a aproximadamente 6.173 km por hora. Para contextualizar, um avião comercial atinge velocidades um pouco abaixo de Mach 1 e caças tradicionais operam na faixa de Mach 2 a Mach 3. Em outras palavras, uma aeronave hipersônica na atmosfera gera tanto calor pelo atrito com o ar que começa a queimar, como um meteoro. Mas as velocidades hipersônicas não são o único fator revolucionário aqui. Aeronaves capazes de atingir velocidades hipersônicas existem desde os anos 1950, como o X-15, projeto da Guerra Fria. Declarações oficiais afirmam que a aeronave tripulada tinha como objetivo fornecer dados essenciais para o programa Apollo, e após cumprir essa função e a morte do piloto de testes Michael J. Abrams em 1967, o X-15 foi aposentado. Talvez outro motivo não declarado para o abandono do projeto seja que a aeronave não podia transportar ou lançar carga útil, tornando-se uma ferramenta de coleta de dados muito impressionante, porém muito cara. Mísseis balísticos intercontinentais, como o DF-41 da China, podem alcançar velocidades hipersônicas. Esse míssil assustador tem um alcance de 12.000 a 15.000 quilômetros, uma velocidade máxima relatada de, espere por isso, Mach 25 e poderia alcançar os Estados Unidos a partir da China em cerca de 30 minutos. O DF-41 pode ser lançado de um simples caminhão móvel de 16 rodas, é capaz de transportar ogivas nucleares e, quando está dentro do alcance, libera 10 veículos de reentrada com alvos independentes, ou MRVs. Atingindo 10 alvos separados, sofrer um ataque nuclear a partir de um único lançamento de míssil. Com tanto poder de fogo, você deve se perguntar por que precisaria de algo mais. Que bom que você perguntou, pois é aqui que os benefícios dos veículos planadores hipersônicos ficam claros. O DF-41, embora tecnicamente hipersônico, é relativamente fácil de detectar e interceptar, tornando essas capacidades devastadoras um pouco menos ameaçadoras. O míssil, antes de tudo, tem uma trajetória balística tradicional, o que significa que ele sobe em um arco e desce em um arco. Tudo muito fácil de prever e, portanto, fácil de interceptar. Eu não sei se eu diria fácil, mas possível.
Sua trajetória de voo o leva acima da atmosfera, alcançando os sensores espaciais de rastreamento hipersônico e balístico, ou satélites HBTSS, projetados para detectar mísseis. Falando em métodos de detecção, é um bom momento para explicar que eles se dividem em duas categorias principais. Sensores de satélite, localizados acima da atmosfera para identificar alvos além dela, e radares terrestres tradicionais que cobrem áreas próximas ao solo. A principal falha é que não existem sensores posicionados para focar nos limites superiores da atmosfera, o que já deveria indicar por que um HGV é tão perigoso. Agora vamos voltar nossa atenção para outro fator importante, o fato de que um HGV plana. Nossa comparação, neste caso, é o míssil de cruzeiro hipersônico da Rússia, conhecido como Zircon, que é lançado a partir de um tubo de lançamento padrão de fragata ou submarino, tem um alcance mais curto, entre 600 e 1.000 km, e uma velocidade máxima entre Mach 8 e Mach 9. Devido ao alcance mais curto, o Zircon não sai da atmosfera e, por isso, não é detectável inicialmente pelos satélites HBSS. Mas, como compensação, o Zircon utiliza um motor scramjet que usa o ar da atmosfera, com o problema de que o ar é necessário para o motor queimar e produzir empuxo. Assim, o Zircon sofre atrito com o ar, tornando-se muito quente no voo e facilmente detectável por sensores infravermelhos. Assim, tanto o DF-41 quanto o Zircon, apesar de muito perigosos, têm a falha de serem detectáveis, o que permite que sejam interceptados e abatidos antes de chegarem ao alvo. Com base nessas informações, então, um míssil realmente perigoso seria aquele que não tem uma trajetória balística, não entra no alcance dos sensores de satélite e consegue evitar estar na atmosfera. O A-2, o DF-ZF da China e o Avangard da Rússia visam especificamente alcançar esses objetivos. Outro ponto relevante sobre a trajetória é que os HGVs, por definição, são drones. Os caças tradicionais sempre foram limitados pelas restrições humanas, pois altas velocidades e manobras de alta força G podem incapacitar ou até matar o piloto. Removendo o piloto da equação, bem, você abre possibilidades que nunca antes foram alcançáveis. Um sistema embarcado de HGV pode responder em microsegundos, e sem um piloto para se preocupar, o que você tem é uma aeronave incrivelmente rápida e extremamente manobrável, que é um pesadelo para tentar interceptar. Agora, com esses fundamentos já explicados, vamos olhar para tudo isso da perspectiva de um defensor. Imagine um míssil ICBM sendo detectado ao deixar a atmosfera durante sua sequência inicial de lançamento e seguir em direção ao alvo. Com base nas informações dos satélites, você sabe onde o ICBM está, e se ele não estiver liberando um HGV, você também tem uma boa ideia de para onde ele está indo, com base em uma trajetória previsível. Assim, você tem cerca de 30 minutos, se o míssil vier de um país distante, para avaliar a situação e decidir os métodos de interceptação adequados. 30 minutos pode parecer pouco, mas militarmente é tempo suficiente para uma resposta adequada. Vamos considerar um HGV de curto alcance que não usa um ICBM como veículo de lançamento. O míssil não precisa sair da atmosfera ao ser lançado, por isso não é detectado pelos radares. Do mesmo modo, ele fica fora do alcance dos radares terrestres e plana na aproximação, então não gera calor. Ele também é extremamente ágil e realiza manobras erráticas, então sua trajetória, caso você consiga detectá-lo de alguma forma, é um verdadeiro enigma. O HGV, incidentalmente, se tornará detectável quando mergulhar para sua aproximação final. Mas, levando em conta a velocidade, o que você tem é uma janela de reação de apenas alguns segundos. Agora, é possível que um sistema de defesa automatizado consiga lançar uma contramedida, mas lembre-se de que o HGV é um drone que pode manobrar em nível de microsegundos, então as chances são enormes de que a contramedida simplesmente erre. Então, tudo isso resulta em um ataque que é realmente impossível de se defender, certo? Bem, é hora de mudar para o tópico dos sistemas de defesa contra HGV. Embora os HGVs estejam claramente entre as armas mais perigosas já criadas, não é tão simples quanto dizer "Ah, não conseguimos" e seguir em frente. Defendendo-se de uma arma imparável.
Agora, a mensagem que está sendo repetida atualmente pelos porta-vozes militares é que os HGVs são imparáveis. Uma forma melhor de dizer é que é extremamente difícil se defender deles, pelo menos por enquanto. Como sempre, quando novas armas destrutivas estão em desenvolvimento e logo serão comuns no campo de batalha, as defesas também evoluem rapidamente. Michael E. White, diretor de desenvolvimento hipersônico no escritório do subsecretário de Defesa para Pesquisa e Engenharia, fez declarações importantes sobre sistemas de defesa contra armas hipersônicas. Ele afirma que os Estados Unidos já possuem capacidades defensivas disponíveis e que novas tecnologias já estão em processo de implantação em 2026. Em uma declaração de 2021, White disse: essas armas serão projetadas para derrotar alvos costeiros marítimos e alvos terrestres de importância crítica em um prazo relevante para o campo de batalha tático. Para se defender das armas hipersônicas de um adversário, adotamos uma estratégia abrangente de derrota em camadas com capacidades cinéticas e não cinéticas para negar, degradar e derrotar essas armas em toda a cadeia de destruição. Novas tecnologias também serão desenvolvidas. Esse cara usa mais jargão militar do que já ouvi. Continuando. Também serão desenvolvidas tecnologias para aprimorar sistemas hipersônicos reutilizáveis para futura aplicação em missões críticas de inteligência, vigilância e reconhecimento penetrantes, além de missões de ataque. Citação de Ed. Resumindo, depois de tudo, esse cara está dizendo: talvez consigamos nos defender deles, afinal. A estratégia de derrota em camadas, ainda em desenvolvimento, é um projeto chamado Arquitetura Espacial, proliferada para combatentes, gerenciado pela Agência de Desenvolvimento Espacial. O sistema terá uma grande rede de centenas de satélites em órbita baixa, cobrindo as falhas dos sistemas tradicionais de detecção. Satélites rastreiam unidades hipersônicas com precisão, algo que outros sistemas não fazem, neutralizando uma das principais vantagens dos HGVs. Atualmente, a constelação inicial Tranche 0 já foi lançada com sucesso pela Agência de Desenvolvimento Espacial em 2024. A constelação inclui satélites HBTSS, construídos pela Northrop Grumman, que demonstraram ser capazes de detectar e travar alvos hipersônicos. Atualmente, o lançamento da fase Tranche 1 começou em setembro de 2025, que deve incluir mais 28 satélites. De acordo com relatos, houve alguns desafios, mas espera-se que a fase atual seja concluída até o início de 2027. Em seguida, a Tranche 2, que já teve contratos assinados, adicionará centenas de satélites a mais, proporcionando ao final uma cobertura quase completa de detecção constante de HGV. Mas detectar e rastrear HGVs é uma coisa. A verdadeira questão é o que pode ser feito para interceptar os ataques e garantir que eles não atinjam os alvos. Os mísseis Patriot existentes estão sendo atualizados para terem alguma chance. Segundo os próprios militares dos Estados Unidos, mesmo atualizados, os sistemas existentes são apenas um último recurso. Pontos de defesa estão recebendo rápidas atualizações de software e hardware, e em alguns casos, sistemas padrão com essas melhorias demonstraram capacidade de interceptar e destruir alvos hipersônicos. Os terminais Aegis marítimos, instalados em navios, são essenciais para a defesa dos Estados Unidos e se destacam pela rápida mobilidade para pontos estratégicos. Com sistemas atualizados, ficou provado que mísseis SM-6 podem interceptar ataques hipersônicos. No entanto, os resultados não são confiáveis nem ideais em crises. Além dos terminais marítimos, há os sistemas TAAD, Defesa de Área Terminal de Alta Altitude, com função similar aos equivalentes navais. Os sistemas TAAD podem ser rapidamente implantados em terra e são capazes de interceptar ataques tanto de dentro quanto de fora da atmosfera da Terra, em distâncias de até 3.000 quilômetros. Os sistemas TAAD são medidas de defesa essenciais para postos militares e alvos terrestres e devem receber atualizações de hardware e software em julho deste ano. Esses esforços ainda são vistos como última tentativa e a chance de interceptar ataques hipersônicos continua muito baixa. É verdade,
A interceptação hipersônica ainda está longe, mas os Estados Unidos e aliados já desenvolvem interceptadores dedicados contra armas hipersônicas. Os projetos principais, Glide Phase Interceptor e Glide Breaker, quando operacionais, oferecerão defesa completa contra armas hipersônicas. O Glide Phase Interceptor é um míssil em desenvolvimento para interceptar veículos hipersônicos planadores durante a fase de planagem, quando estão mais vulneráveis. Na fase de planagem, o veículo hipersônico mantém certa agilidade, mas prioriza cobrir a distância rapidamente. Ao manter a velocidade máxima, desvia de contramedidas com menos eficiência que na fase de descida. Mas o que realmente é capaz de atacar durante essa fase? Contramedidas como o SM-3 foram feitas para interceptar alvos fora da atmosfera, mas não conseguem rastrear ou interceptar veículos hipersônicos planadores. O SM-6, que atua em altitudes mais baixas, intercepta na aproximação final, mas, como dissemos, é difícil acertar algo tão rápido e manobrável. O que precisamos então é de uma contramedida que possa usar as informações de rastreamento fornecidas pelos novos satélites HBTSS e que também seja rápida e ágil o suficiente para atingir o que é, basicamente, um pequeno meteoro. O interceptador de fase de planagem está sendo projetado para cumprir todos esses requisitos. E além disso, a intenção é que ele possa ser lançado tanto de contratorpedeiros equipados com o sistema Aegis, quanto de bases terrestres com a Aegis. Assim, a arma será extremamente versátil, estando amplamente distribuída em vários locais estratégicos importantes. E não requer nada além dos satélites que já estão sendo implantados. Em mais detalhes, o aspecto mais interessante e revolucionário é que, uma vez no ar, o interceptador fará uso de um motor de última geração, capaz de ser reiniciado. O motor é capaz de desacelerar ou acelerar conforme necessário, permitindo que ele conserve combustível de forma estratégica, enquanto tenta igualar de perto a velocidade do alvo visado. Quando a distância diminuir, o interceptador liberará um veículo secundário de destruição com sensores ultramodernos. Ao invés de possuir uma ogiva explosiva, o veículo de destruição simplesmente colide com o HGV usando força cinética, e em velocidades acima de Mach 5, mesmo um impacto de raspão faz com que o HGV se despedace. Os Estados Unidos e o Japão desenvolvem juntos a tecnologia de interceptador de fase de planagem, e relatórios recentes indicam que a Northrop Grumman recebeu um contrato acelerado. Os sistemas de interceptador de fase de planagem estão previstos para estarem totalmente operacionais até 2028, o que significa que eles devem ser implantados em paralelo com as constelações de satélites. Tranche 1. Agora, vejamos o Glide Breaker, projeto em andamento na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, DARPA. O Glide Breaker não visa criar uma arma de interceptação específica, mas é um projeto contínuo de pesquisa sobre sistemas hipersônicos e desenvolvimento de tecnologias para derrotá-las. A pesquisa da DARPA complementa armas de interceptação como o interceptador de fase de planagem, e é graças a esse projeto que tecnologias como o Sistema de Controle de Desvio e Atitude, ou DACS, existem. O DACS é um sistema inovador que possibilita manobras rápidas e precisas para interceptar alvos hipersônicos. Embora raramente citado na imprensa, o desenvolvimento e testes do DACS provavelmente explicam muitos avistamentos de OVNIs, ou talvez até sejam alienígenas. E por último, mas muito importante, um dos outros focos do Glide Breaker é permitir a interceptação de alvos hipersônicos a distâncias extremas. Assim, quando as contramedidas forem aplicadas, ajudarão a anular outra grande vantagem dos ataques hipersônicos, a janela de reação muito reduzida. O palco internacional. Até agora focamos nos Estados Unidos, e o A2 é um protótipo impressionante. Para deixar claro, os Estados Unidos avançam em contramedidas e só recentemente produziram uma arma eficaz, o Dark Eagle, que abordaremos em breve. Por enquanto, vamos voltar nossa atenção para o cenário global e dar uma olhada melhor em como as outras grandes potências estão progredindo. Talvez seja melhor começar pela Rússia, porque as forças armadas do país têm, digamos de forma educada, uma reputação um tanto duvidosa quando se trata de falar sobre suas capacidades militares.
Antes da invasão da Ucrânia, em 2018, o presidente Putin fez um discurso à Assembleia Federal. Ele aproveitou a oportunidade para revelar que suas forças armadas estavam trabalhando em armas hipersônicas e falou longamente sobre um novo míssil chamado Kinzhal. Putin afirmou: países com grande potencial em pesquisa e tecnologia desenvolvem armas hipersônicas que trazem vantagens significativas em conflitos armados. Especialistas militares dizem que ela é extremamente poderosa e rápida, tornando-se invulnerável aos atuais sistemas de defesa antimíssil e de defesa aérea, pois os mísseis interceptadores não são rápidos o bastante. Nesse sentido, é bastante compreensível porque os principais exércitos do mundo buscam possuir uma arma tão ideal. Amigos, a Rússia já possui essa arma. A principal etapa no desenvolvimento de armas modernas foi criar um sistema de mísseis hipersônicos de alta precisão lançados por aeronaves, único no mundo. Seus testes foram concluídos com sucesso e em 1º de dezembro do ano passado, esses sistemas iniciaram serviço experimental nos aeródromos do Distrito Militar do Sul. As características de voo da aeronave de alta velocidade permitem levar o míssil ao ponto de lançamento em minutos. O míssil, com velocidade hipersônica 10 vezes superior à do som, pode ainda manobrar em todas as fases do voo. Isso também permite que ele supere todos os sistemas de defesa antiaérea e antimísseis atuais, e acredito futuros, entregando ogivas nucleares e convencionais a mais de 2.000 quilômetros. Chamamos esse sistema de Kinzhal. Fim da citação. Agora, o Kinzhal realmente existe. Ele realmente pode atingir velocidades de Mach 10 e a arma de fato tem um alcance de 2.000 quilômetros. Mas se esse é o caso, e se o Kinzhal realmente pode derrotar todos os sistemas de defesa antimísseis, então por que a Rússia ainda não passou por cima das defesas ucranianas? É aqui que tudo se complica e precisamos considerar outro aspecto central da guerra: a propaganda. Não se engane, a Rússia tem usado ativamente o Kinzhal e ele provou ser devastador. Na verdade, o míssil não é tão imparável quanto Putin disse, pois já foi abatido várias vezes pelas defesas aéreas. Em maio de 2023, autoridades ucranianas disseram que os militares interceptaram com sucesso um ataque de Kinzhal sobre Kiev, usando apenas um sistema de defesa Mi-104 Patriot. Os relatórios mostraram que o Kinzhal era, na verdade, um míssil balístico ISK-CAN já existente, lançado por um novo sistema aéreo. Durante a fase de voo, o míssil Iskander realmente atingiu velocidades superiores a Mach 10, mas durante a fase de descida, ele reduziu a velocidade para apenas Mach 3,6 em sua aproximação final. Os mísseis não tinham a manobrabilidade dos verdadeiros veículos planadores hipersônicos, apesar do que Putin disse, levando as salvas da arma hipersônica imparável serem abatidas com alta taxa de sucesso. A Rússia mudou suas táticas desde então, apostando na saturação e lançando salvas de Kinzhal junto com centenas de drones. Essa tática, cara, e que exige muitos recursos, sobrecarregou as defesas, permitindo ataques bem-sucedidos. A verdade é que Putin estava exagerando quando afirmou que o Kinzhal era uma verdadeira arma hipersônica. Propaganda, pessoal. Além disso, a Rússia também possui o 3M-20 e 2 Zircon, mencionado anteriormente, que utiliza o motor Scramjet, que usa o ar da atmosfera. Em mais detalhes, o Zircon é um míssil hipersônico de curto alcance e, de acordo com dados fornecidos pela Rússia, é capaz de atingir alvos a distâncias de cerca de 1.000 quilômetros e alcançar velocidades de Mach 9. Analistas ocidentais são céticos em relação aos dados fornecidos, sugerindo que seu alcance é mais provavelmente em torno de 750 quilômetros. Dados coletados na Ucrânia, onde o Zircon foi utilizado, indicam que sua velocidade real de cruzeiro é de Mach 5,5 e atinge um pico de Mach 7,5 durante a descida. Em fevereiro de 2024, ataques com o Zircon foram interceptados e destruídos por sistemas Mi-104 Patriot. O mais recente no arsenal russo é o Avangard. No discurso de 2018, à Assembleia Federal, Putin afirmou que, diferente de outros equipamentos de combate, esse sistema pode voar entre continentes a velocidades supersônicas acima de Mach 20,
Ao se deslocar para o alvo, o bloco planador de cruzeiro do míssil realiza manobras intensivas, tanto laterais, por vários milhares de quilômetros, quanto verticais. Isso o torna totalmente invulnerável a sistemas de defesa aérea ou antimísseis. O uso de novos materiais compostos tornou possível que o bloco planador de cruzeiro realize um voo guiado de longa distância, praticamente em condições de formação de plasma. Ele voa rumo ao alvo como um meteorito, uma bola de fogo. Sua superfície atinge 1.600 a 2.000 graus Celsius, mas o bloco de cruzeiro é guiado com precisão. Por razões óbvias, não podemos mostrar a aparência externa desse sistema aqui, mas posso assegurar que temos tudo isso e está funcionando bem. Empresas industriais russas também iniciaram o desenvolvimento de outra arma estratégica, chamada Avangard. Fim da citação. O Avangard, segundo informações russas, é um planador hipersônico projetado para ser acoplado ao míssil balístico intercontinental SS-19 Stiletto. Ele pode transportar ogivas nucleares, alcança 6.000 km e atinge velocidade máxima entre Mach 20 e 27. O Avangard pode ser detectado ao sair da atmosfera no lançamento inicial do míssil balístico intercontinental e na fase de impulso pelo calor intenso gerado. No entanto, a ogiva é um verdadeiro veículo hipersônico planador, HGV, e, portanto, teria todos os benefícios mencionados desse tipo de veículo, especialmente furtividade e agilidade. Pode ficar tranquilo, pois apesar do Avangard ser real e perigoso, analistas ocidentais continuam céticos quanto a várias especificações alegadas. A velocidade máxima foi questionada, com muitos afirmando que o míssil balístico intercontinental SS-19 provavelmente não consegue manter essas velocidades. O ceticismo também recaiu sobre as alegações da Rússia de ter um arsenal completo e pronto, já que muitos acreditam que o país não possui recursos para isso. Em relação aos sistemas de defesa hipersônica, a Rússia também tem sido igualmente enfática sobre seu sistema S-500. Prometeu que, segundo porta-vozes, está totalmente operacional e implantado desde pelo menos 2024. Se acreditarmos nas alegações, o Prometeu é uma maravilha da tecnologia militar totalmente capaz de interceptar mísseis e veículos hipersônicos. Ele também supostamente pode atacar alvos em órbita baixa e é eficaz contra aeronaves furtivas como F-35 e B-21 a longas distâncias. O raio operacional do sistema chega a 600 km, usando radares de gerenciamento de batalha, aquisição em alta altitude e engajamento antibalístico. O sistema impressiona ainda mais por responder em apenas 3 a 4 segundos, tornando-se um dos sistemas de defesa mais avançados do mundo. Algumas dessas informações podem não ser verdadeiras, e os analistas continuam céticos sobre muitas delas. Agora, focando no país visto como líder em tecnologia hipersônica, falemos sobre a China. A China atualmente já possui o que pode ser considerado um arsenal abrangente de armas hipersônicas, incluindo o já mencionado míssil de longo alcance DF-41 e o DF-17, junto com seu respectivo DF-ZF-HGV. Vamos incluir o Earthstop 21 e o avançado GDF-600, ainda em desenvolvimento, que abordaremos em breve. Primeiro, vamos revisitar o DF-17, o míssil balístico de médio alcance, projetado para lançar a partir do ar o totalmente capaz DF-ZF-HGV. Uma informação adicional é que o DF-ZF normalmente viaja a velocidades entre Mach 5 e Mach 10, e quando lançado pelo DF-17 tem um alcance entre 1.800 e 2.500 quilômetros. Relatórios confirmados dizem que o DF-ZF já foi testado em velocidades de até Mach 20, mas isso ainda precisa ser oficialmente verificado. Em relação à carga útil, o DF-ZF pode transportar tanto uma ogiva convencional destinada a ataques de alta precisão contra alvos militares fortificados, quanto é capaz de transportar uma ogiva nuclear. Além disso, também foi relatado que o DF-ZF está sendo testado com propulsores de alcance, como os ICBMs DF-31 e DF-41, o que aumentaria drasticamente o alcance para além de 2.500 quilômetros. Seguindo em frente, a estrela do arsenal da China é, sem dúvida, o míssil antinável Gutojirota-20, e um considerado a arma mais difícil de interceptar do mundo, e um dos mísseis de curto alcance mais letais que já existiram.
O Ir-120-1 é extremamente versátil, podendo ser lançado do mar, terra e ar, com um alcance entre 1.000 e 1.500 km se lançado de terra ou mar, e até 2.000 km se lançado do ar. O Grosjean-J20 impressiona ao manter Mach 6 de cruzeiro e chegar a Mach 10 na aproximação final. O mais impressionante é que, embora o J20-1 não seja tecnicamente um HGV como o A2 ou o DF-ZF, ele ainda é extremamente ágil, sendo um híbrido aerobalístico. Isso significa que o híbrido J20-1 possui o perfil de agilidade de um HGV. Assim, ele não segue trajetória balística previsível e, na aproximação final, desvia de quase tudo lançado contra ele com confiabilidade quase perfeita. Por fim, o arsenal hipersônico da China inclui o GDF-600, um veículo planador hipersônico ainda em desenvolvimento. O GDF-600 é essencialmente um HGV multifuncional, projetado para ser capaz de lançar várias cargas úteis durante um único voo, não apenas aquelas destinadas a operações agressivas. Equipada para ataque, a plataforma poderia lançar até 13 cargas úteis ao mesmo tempo, atingindo vários alvos em ampla área. A plataforma pode, alternativamente, ser equipada para lançar até 6 drones de reconhecimento, sendo útil tanto para a coleta de informações quanto para missões de ataque. Resumindo, o GDF-600 seria perfeito para passar despercebido pelas defesas aéreas e, em seguida, saturar uma área com meios menores que cumpririam vários objetivos simultaneamente. Fora da China, Índia e Israel também merecem destaque por sua atuação no cenário hipersônico. A Índia, agora reconhecida como potência emergente, criou sua própria resposta à ameaça hipersônica. A Índia não tem capacidade de ataque hipersônico, mas desenvolve seu programa de defesa contra mísseis balísticos desde o fim dos anos 90. O foco inicial do programa era em 2 mísseis defensivos que poderiam ser implantados tanto por terra quanto por mar, com os resultados bem-sucedidos sendo o PRIT, o míssil de defesa aérea projetado para interceptação em alta altitude, e o míssil avançado de defesa aérea para interceptação em altitudes mais baixas. O programa evoluiu para mísseis defensivos de longo alcance mais avançados nos anos 2000, e a fase 3 foi anunciada oficialmente em janeiro de 2026. A fase 3 foca no míssil avançado de defesa antimíssil e no de defesa anti-hipersônico, destinados respectivamente à interceptação de mísseis hipersônicos e de veículos hipersônicos. O ADAM e o ADH estão previstos para iniciar os testes em 2030. Israel, por sua vez, também não possui oficialmente nenhuma capacidade de ataque hipersônico, concentrando todos os seus esforços em sistemas defensivos de múltiplas camadas de última geração. As camadas: cúpula de ferro, Arrow e funda de Davi formam uma das barreiras mais impenetráveis do mundo. A cúpula de ferro é a camada inferior, atuando entre 4 e 70 km. A funda de Davi é a camada intermediária, cobrindo de 70 a 300 km, e o Arrow é dividido em 2 e 3, que operam até 150 km e 2.400 km, respectivamente. Atualmente, Israel não tem uma resposta definitiva para ataques de veículos planadores hipersônicos, mas está respondendo a novas ameaças com um projeto chamado Skysonic. O Skysonic é um interceptador de fase de planagem parecido com os em desenvolvimento nos Estados Unidos. Apesar da forte divulgação, porta-vozes afirmam que ele só deve ficar pronto em alguns anos. Um projeto adicional chamado Iron Beam também está em desenvolvimento e usará armas de energia dirigida para derrubar enxames de drones e projéteis de camada intermediária. Concluindo, voltamos aos Estados Unidos para mencionar rapidamente a tentativa do país de reduzir a defasagem na área de armas hipersônicas. No momento, o consenso é que, mesmo que a Rússia exagere sobre suas capacidades, os Estados Unidos têm ficado para trás no desenvolvimento de armas hipersônicas. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos tem destacado a arma hipersônica de longo alcance Dark Eagle, ou LRHW, que passou de protótipo para os primeiros testes de campo. Talvez você conheça essa arma pelo nome dado pelo presidente Donald Trump, que a chamou de Super Duper Missile em 2020. Donald Trump afirmou: "Estamos criando equipamentos militares incríveis, como nunca visto antes, devido aos adversários que enfrentamos. Temos um super míssil
e ouvi outro dia que ele é 17 vezes mais rápido do que o que eles têm agora. Fim da citação. Dark Eagle é uma arma de impulso planador que opera em princípios semelhantes ao Avangard da Rússia, mas as duas armas são projetadas para propósitos muito diferentes. Dark Eagle tem alcance de até 3.500 km e é mais lenta, atingindo velocidades entre Mach 5 e Mach 17. Dark Eagle não pode transportar ogivas nucleares, pelo menos por enquanto, focando em ataques precisos a alvos de alto valor. Os destaques do Dark Eagle são sua grande versatilidade, lançamento por lançador móvel rodoviário, uso de fase de planagem para explorar lacunas dos radares e capacidade de manobras para evitar contramedidas. O Dark Eagle ainda está passando por testes de campo, mas já há especulações de que a arma pode rivalizar com o YJ-20 e um da China como a mais difícil do mundo de ser evitada. Em março deste ano, o primeiro Dark Eagle foi designada para a Bateria Bravo, do 1º Batalhão do 17º Regimento de Artilharia de Campanha, na base conjunta Lewis McChord, em Washington. Testes completos de voo bem-sucedidos já ocorreram, mostrando que essa corrida armamentista internacional está esquentando. Obrigado por assistir.